Pensar em um desencarnado e ficar lembrando da vida que teve com ele junto, os planos, etc., e ficar chorando é ruim para o espírito dele? Já me falaram também que não pode guardar objetos de quem já morreu. Guardo o álbum do nosso casamento. Mais uma vez, né, a gente se sensibiliza pela dor da saudade. E vamos lá. Quando a nossa saudade, que é natural e não tem como a gente deixar de ter saudade, ela é envolvida naquele sentimento de compreensão das leis naturais, das leis divinas. Quando envolvemos em prece aquela pessoa querida que retornou para a pátria espiritual primeiro que nós, em que agradecemos por aquele período que pudermos estar juntos, quando o sentimento é de gratidão, ainda que choremos, que fiquemos tristes, o que é natural, isso apenas fortalece essa união. Dá mais ânimo para que nós, enquanto encarnados, continuemos a nossa jornada com fé, com resignação, e também para o espírito, que também está no plano espiritual com saudade, quando esse sentimento é envolvido na gratidão. Agora, se nós estamos aqui revoltados contra os desígnios de Deus, não aceitando o retorno daquele ente querido para o plano espiritual, sem dúvida que prejudica a nós e prejudica aquele espírito, porque ele se sente afetado por aquelas lágrimas de revolta. Tem um livro do autor espiritual Antônio Carlos, pela Vera Lúcia Marinzec, que se chama Flores de Maria. E ele descreve o desencarne de uma criança. E no plano espiritual, essa criança não passa por nenhum umbral, nenhum sofrimento, é acolhida pela sua avó, que já estava no plano espiritual, preparada para recebê-la, pois sabia que no processo reencarnatório, aquele espírito teria que reencarnar ainda na infância. E ela começa ali a se adaptar, começa a frequentar escolas no plano espiritual, estudando, aprendendo, praticando esportes, brincando, fazendo amizades. Porém, a sua família encarnada, um sentimento de revolta, não aceitando, vibrando em desespero contra os desígnios de Deus, a criança sentia tudo e ouvia aquilo na sua mente, aquelas vibrações, aqueles pedidos, e isso prejudicava. Ela falava assim, mas se minha mãe soubesse como eu tô bem, se ela soubesse como aqui é maravilhoso, ela não faria isso, pois isso me abala, isso me prejudica. E obviamente que a espiritualidade tem os seus recursos para bloquear ali momentaneamente, para que o espírito não receba essas vibrações. Mas é interessante que a gente analise a nossa posição nessa questão, para que a gente não prejudique a jornada daquele ente querido. Com relação ao objeto, o objeto nada mais é do que uma matéria. Ele vai ter o valor que dermos para aquilo. Então, se a gente tiver aquele objeto com apego, como se aquilo representasse a própria pessoa, e a gente não trabalhasse muito mais a nossa vibração, não é o objeto em si que vai prejudicar. É o que aquele objeto vai causar em nós. E aí a nossa vibração vai prejudicar se nós estivermos desequilibrados. Agora, se nós tivermos um objeto que nos traz alegrias, uma foto, um álbum,
algo que a gente saiba dar o devido valor. Não que a gente acumule aguardando que aquele espírito vai voltar, pois voltaria em outras ocasiões, num outro corpo. Mas se a gente trabalhar nossas emoções e tivermos um objeto que nos remete alegria, paz, e naquele momento que entrarmos em contato, policiarmos muito bem o nosso pensamento, o nosso desejo, que venhamos ali trazer à risca o orai e vigiai que o Mestre Jesus nos conclama, não terá nada de negativo nisso. Então, que possamos ter consciência do poder do nosso pensamento. Pensar bem, pensar no amor e emitir essas vibrações que, sem dúvida, chegará lá no plano espiritual. E ainda falando sobre o espírito Patrícia, do livro Violetas na Janela, era muito lindo. A sua mãe tinha sempre o hábito de pôr uma violeta na janela, por isso o nome do livro, na janela da sua casa. Violetas lindas na janela. E quando o espírito de Patrícia, ainda muito jovem, desencarna, a mãe continua pensar com carinho, com gratidão, aqueles períodos que tiveram oportunidade de dividir ali a existência física, e em prece ela pede para que aquelas violetas possam ser materializadas como um presente para sua filha no plano espiritual. E é muito emocionante, porque a Patrícia passa a receber aquelas flores materializadas na janela, no seu local onde ela se encontra no plano espiritual. Então, quando nós desejamos algo com vontade e de modo digno e elevado, podemos ainda fazer muito bem para aqueles que retornaram para a verdadeira pátria antes que nós. E sem dúvida, quando são corações queridos, corações que se amam, a distância não é nada, o sentimento é tudo. E não só farão parte da nossa família carnal, mas também farão parte da nossa família espiritual, porque desejaremos continuar estando próximo com essa afinidade sincera e amorosa que tivemos aqui enquanto encarnados. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.